Sim, um detalhe que eu acabei me esquecendo, que talvez seja o detalhe mais importante, que é a diferença do investimento que você vai fazer num carro flex para um carro diesel. Um carro diesel custa em média 30% mais caro do que o flex. E aí você soma isso ao custo de manutenção, que é mais alto, ao custo do seguro, que é mais alto. Se você for olhar financeiramente, se você não precisa de um carro que tenha mais torque para você carregar mais peso, se você não precisa de um carro que tenha uma suspensão mais resistente, porque eventualmente você só usa o carro na cidade, ou você tem uma chácara, mas o percurso de chão que você percorre é muito pequeno, não compensa financeiramente falando você comprar um carro a diesel. É muito melhor você comprar um carro flex. Eu não estou aqui dizendo que um é melhor do que o outro, eu estou dizendo que você deve avaliar qual vai ser o seu uso no carro. Esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, porque a gente vai fazer vários comparativos e vai falar muito também sobre esse carro aqui especificamente, que é a Fiat Toro 1.8 Flex, com câmbio automático de 6 marchas. Primeiro mito: as pessoas falam que esse carro é um carro beberrão. Eu acho que muita gente tem a expectativa de comprar um carro grande desse, que é que ele consuma igual um carro menor, igual um carro, não vou dizer um carro popular que faz 15, 16 km por litro, mas se você tem a expectativa de comprar uma caminhonete que seja flex, com câmbio automático, e você quer que esse carro faça 12 km por litro, me desculpe, mas é uma situação totalmente irreal. Primeiro, o carro é mais pesado. Segundo, ele tem que ter um motor mais potente. Então, terceiro, se você quer o conforto do câmbio automático, ele vai beber um pouco mais mesmo. Você tem que estar preparado. Então, esse carro, ele fez na estrada com carga, porque eu trouxe a caçamba dela, veio cheia, eu vim rodando nela de Vitória da Conquista para cá. E ela fez 10,8 km por litro de média com carga. O carro veio cheio. Aqui na cidade, eu acredito que ela vai fazer algo em torno de 8,5, 9, até 9,5 km por litro, que é um consumo bastante razoável para um carro desse porte. Então, sinceramente, eu volto a falar, se você está esperando, se você vai escutar aquela conversinha fiada de vendedor, do cara que fala que um carro de porte médio, grande, vai consumir 12, 11, 10 com litro, você está querendo ser enganado, tá? Ele não vai consumir dessa forma. O consumo real dele dentro da cidade deve ficar entre 8,5 e 9,5, que não é um consumo ruim para um carro desse porte. Aí, falando um pouco da Toro, você tem a questão dos picapeiros aí, porque Toro não é picape, porque a suspensão dela, na verdade a Toro é derivada do Renegade, Muita gente também não sabe disso, mas se você observar o painel do Renegade e o painel da Toro, você vai ver que eles têm muitas semelhanças, as portas são iguais. Então, quer dizer, é um carro que tem, eles dividem o mesmo chassi, a carroceria é diferente, mas é um carro que é um projeto da Jeep, não é um projeto da Fiat. As empresas Fiat e Chrysler, que é dona da marca Jeep, da marca Dodge, fazem parte do mesmo conglomerado industrial, Eles são uma empresa única. E aí a Fiat decidiu lançar a Toro em cima do chassi da Renegade. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um carro que tem o comportamento de um carro de passeio, porque uma caminhonete que tem, por exemplo, acabou de passar uma Hilux ali, A Hilux é uma caminhonete, ela tem uma grande diferença em relação a esse carro aqui. Esse carro é monobloco, esse carro não tem o chassi separado da carroceria. Se você olhar uma caminhonete, uma Ranger, uma Hilux, uma Amarok, você vai ver aquela peça, que é tipo uma longarina, como se fosse um trilho de trem, uma peça metálica. Você olha, só de olhar você já vê o peso dela. Aquilo ali é o chassi do carro, é igual um caminhão. O caminhão, ele tem um chassi separado, O cara vai comprar um caminhão novo lá, ele compra o chassi e aí ele joga o implemento em cima. Óbvio que a caminhonete não é assim. A
Apesar de que tem caminhonetes que são assim, você compra só o chassi. A Hilux você pode comprar só o chassi e botar um implemento em cima dela, que seria, por exemplo, uma carroceria de madeira, um exemplo, né? Então a caminhonete ela tem essa diferença. E o que acontece quando o carro é dessa forma? Os primeiros carros, os carros mais antigos eram assim, né? O monobloco foi uma evolução que veio da indústria lá, mais ou menos na metade da história do automóvel. Então o carro que tem o chassi separado da carroceria, ele tem algumas características. Primeiro, ele é mais rígido, ele é mais duro, então ele oferece menos conforto. Segundo, ele, no caso das caminhonetes, ele tem uma suspensão, um curso de suspensão muito maior. E isso faz ela balançar um pouco, tanto balançar, né, longitudinalmente, como, né, ele tem esse balanço lateral e tem um balanço longitudinal também. Então ela balança um pouco mais assim e balança um pouco mais assim. Esse carro não tem isso. Esse carro é monobloco. Então ela tem posição de dirigir igual de um carro de passeio, ou muito próximo de um carro de passeio, que é um carro maior também. Então tem alguma diferença. Ela não balança, ela não tem esse balanço, né? Porque a suspensão traseira dela não é feixe de mola também. Então, quer dizer, é um carro que vai te oferecer mais conforto. É óbvio que a capacidade de carga dela é menor, né? Mas aí volta àquela história inicial. Você tem que ver se você vai precisar carregar carga. Você anda carregando 1.500 kg, 2.000 kg para tudo que é lado? Não. Se você precisa carregar um saco de ração, ou se você está fazendo uma obra, precisa carregar um saco de cimento, né? Ou até alguma coisa a mais, ela vai comportar essa carga tranquilamente, né? Então, ó, tá vendo? A gente tá passando por um percurso meio acidentado aqui, e o carro tem um comportamento muito mais estável do que uma caminhonete, né? Então é importante você avaliar todos esses fatores na hora que você decidir fazer um investimento numa caminhonete, né? Então esse carro aqui é um carro que tem um custo-benefício excelente. 66.900 é o preço dela aqui na loja. Ela é 2017. Aí às vezes você fala assim, não, eu quero um carro a diesel. Com 66.900 você compra, você vai comprar uma S10, por exemplo, 2012, né? Você vai comprar um carro muito mais antigo, com muito mais quilometragem. Você vai correr o risco de ser enganado, porque caminhonete, normalmente quem compra caminhonete são pessoas que viajam muito, né? Então esses carros, por exemplo, um carro desse 2012, ele tem que estar com 150, 200, 250 mil quilômetros. Aí o que o pessoal faz para revender? Adultera a quilometragem. Aí você compra um carro adulterado, achando que o carro tem lá 120 mil quilômetros, o carro está com 250 mil. Um carro a diesel. Carro a diesel tem turbina diesel. Para você fazer um reparo na turbina diesel não é menos do que 3.500, 4.000 reais, ou para você trocar a peça. Aí você tem bico injetor, que custa caríssimo também, né? Um bico injetor, um conjunto de bico injetor vai custar de 2 a 4 mil reais. Você tem bomba injetora, que é outra peça caríssima. Muitas das vezes você tem intercooler, que é outra peça cara, que quando você compra um carro com muita quilometragem, você pode ter problema nessas peças a qualquer momento. São carros mais fortes, que tem mais torque, então é comum dar problema no diferencial também. Quer dizer, você tem o sonho de ter uma caminhonete a diesel, aí você está com um orçamento ali de 60, 70 mil reais. A chance de você comprar uma bomba é grande, viu? Então, você tem um carro desse, que te oferece tudo que uma caminhonete oferece, que é um carro 2017, um carro altamente comercial. Se você optar por um carro desse, você vai estar dando valor ao seu dinheiro, né? E aí a gente volta para aquela história do papagaio, de ficar repetindo coisas sobre as quais não se conhece. Ah, não, porque touro não é caminhonete. Olha, meu amigo, se você quiser carregar 2.000 quilos na carroceria do seu carro, e eu entendo e tenho certeza que são poucas pessoas que precisam disso, é uma minoria que precisa disso, aí realmente você não deve comprar uma Toro, porque ela não vai suportar o uso que você precisa. Se você precisa carregar 1.500, 2.000 quilos na caçamba de um carro, tá? Aí realmente eu te aconselho a comprar um carro a diesel. Agora, se você tem o sonho de ter uma caminhonete, se você tem um orçamento aí entre 60 e 80 mil, e você não precisa disso tudo, você não precisa de tanto torque, você não precisa carregar tanto peso, a tua estrada de chão ali tem 1, 2 quilômetros, ou tem até 10, 15 quilômetros, sei lá, 20 quilômetros, você não precisa usar o carro
num regime extremo, num regime severo, sem dúvida esse carro vai ser uma opção melhor para você, beleza? Então, ficou meio longo o vídeo aí, mas eu acho que tem muitas informações importantes que foram passadas para que você, se você está sonhando em comprar uma caminhonete aí, que você considere tudo isso, né? Nós falamos especificamente da Toro, mas tem outros carros no mercado que são muito bons também. Tem Ranger Flex, tem Hilux Flex, tem a S10 Flex. Eu acho que todas as caminhonetes você tem a opção de tê-la no modo Flex. Veja aí realmente se você vai precisar de um carro a diesel. E outro mito, né, só para fechar o vídeo, o mito de que caminhonete flex não vende, que o comércio de caminhonete flex é ruim. Isso não existe. Esse carro entrou pra gente na semana passada, ela ficou preparada anteontem no pátio, ela foi pro pátio anteontem, ela estava pronta, ela já tem um pretendente para ela, já tem alguém querendo comprar o carro. Caminhonete flex vende e vende muito bem, ou seja, se você comprar uma caminhonete flex, na hora que você for revendê-la lá na frente, você também não vai ter dificuldade para revendê-la, porque tem muita gente também, ainda bem, né, que já tem esse conhecimento que eu acabei de passar aqui, que já sabe que não precisa ter um carro a diesel, precisa às vezes ter um carro com carroceria, que é um carro maior, um carro que ofereça mais segurança para viajar, mas não precisa ter um carro a diesel, porque o custo de manutenção do diesel é muito alto e o investimento que você tem que fazer num carro a diesel também é muito alto, beleza? Então ficam essas dicas aí. Fizemos um test drive breve no carro, não falamos muito do desempenho dela, mas acho que abordamos outros assuntos aí tão importantes quanto, beleza? Vamos para a próxima aí. Hoje vamos fazer um bocado de test drive, viu? Vamos embora.